Meus prezados irmãos, a paz do Senhor, bom dia, que o Senhor possa nos dar uma boa quinta-feira, abençoada na tua presença. Estamos aqui nesta manhã para mais uma vez darmos início à nossa breve reflexão matinal. Vamos orar nesse momento, pedir ao Senhor que através do teu Espírito nos dê uma direção para falar convosco, falar com todos aqueles que forem alcançados por este vídeo, por esta live. Senhor meu Deus, te sou grato pela oportunidade de estar na tua presença. Perdoa meus pecados, nossos pecados. Toma direção de nossa vida através do teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Meus prezados e diletos irmãos e amigos, fortaleça e não desfaleça a sua fé. É o propósito semanal de nossas breves reflexões matinais. Lucas 22, 32 diz para nós assim: mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Palavras do próprio Jesus ao apóstolo Pedro. Temos um tema para nossa breve reflexão matinal desta manhã, sobre a operosidade da fé, ou a fé operosa. Me dê a tua atenção nesses momentos em que vamos falar da palavra de Deus para que sirva de elevo espiritual, de edificação para a tua vida, em nome de Jesus. Primeiro eu quero dizer para você o que é operosidade. O que significa isso? É um substantivo feminino. Produtividade, caráter do que é laboroso, produtivo, qualidade do que é operoso, daquilo que por sacramento ou virtude religiosa ocasiona resultado, efeito, característica do que é trabalhoso, árduo ou difícil. Isso que eu acabei de dizer é o significado de operosidade, que junto com o que vamos falar, acrescentamos operosidade da fé ou fé operosa. Preste bem atenção. A Bíblia diz assim: dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. 1 Tessalonicenses 1,3 diz que lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai que vocês têm demonstrado o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, uma fé operosa, preste bem atenção, fala mais alto do que qualquer discurso teológico. Fé operosa não é apenas um assentimento intelectual ou uma verdade da Bíblia. Fé operosa não é apenas uma confiança passageira num momento de necessidade. Fé operosa traduz em ação do que se crê. Fé operosa transforma em prática o que se acredita. Fé sem ação é fé morta. Fé sem obras é fé espúria. Quem crê, vive o que crê. Se você crê, se você tem fé no Senhor, você pratica isso, viva isso, cultiva isso. Louvado seja o nome do Senhor. Fé operosa. Nós já lemos, é importante, 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3, diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar,
recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da fé ou da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Olhe bem, temos ouvido sobre a necessidade de crermos, porque sem fé não agradamos a Deus. Sem fé, diz a Bíblia em Hebreus 11:6, é impossível agradar ao Mestre. E também porque são felizes ou bem-aventurados que não viram e creram. João 20:29. Conforme disse o próprio Jesus, que também declarou: se creres, verás o quê? A glória de Deus. João 11:40. Mas a fé, queridos, que agrada a Deus, é a fé operosa, é a fé que realmente crê, é a fé praticada, é a fé cultivada. A fé que agrada a Deus é operosa. A fé que se expressa em obras. Até porque sem obras, a fé ela é totalmente morta. Está escrito em Tiago, capítulo 2, do verso 14 ao 16. Na carta aos Hebreus, escute, há uma lista de filhos de Deus que viveram por fé, demonstrando através da operosidade, ao mesmo que da prática, da vivência, do cultivo da fé. Olha bem, Abel, escute isso, Abel fez sacrifício mais excelente. Enoque andou com Deus. Noé se aparelhou, construiu uma arca. Sara engravidou na velhice de um homem impotente. Abraão peregrinou na terra da promessa. Ele subiu ao monte para sacrificar o teu próprio filho, Isaque. Isaque abençoou o futuro de Jacó e Esaú. Jacó, à beira da morte, abençoou os filhos de José. José viu, escute, mesmo que não tenha participado do êxodo dos filhos de Israel do Egito, providenciou coisas e deu ordens para que levassem seus ossos com eles. Olhe bem, os pais de Moisés o esconderam por 3 meses. Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que ter por algum tempo gozo do pecado. Tendo por maiores riquezas Moisés o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha bem, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Celebrou, preste bem atenção aqui, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Atravessou com os israelitas o grande mar vermelho como por terra seca. Esse foi o grande líder Moisés, praticante de uma fé operosa. Raabe acolheu, deu pouso, comida, etc. Os espias se expondo ao perigo da traição. São citados também, olhe bem, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e outros profetas, além de homens e mulheres sem nome, nem mesmo na igreja, mas para Deus, aqueles dos quais o mundo não era digno. Estes, preste bem atenção, esses que nós citamos, subjugaram reinos, praticaram a justiça, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, tiraram força da fraqueza, fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiro, ressuscitaram mortos, louvado seja o nome do Senhor, foram torturados, escarnecidos, açoitados, algemados e presos, apedrejados, provados, cerrados ao meio, afligidos, maltratados, peregrinos mortos, vertiram peles de ovelhas e cabras
passaram por necessidade, andaram errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha bem aqui a palavra de Deus, como aos Tessalonicenses. Esses também eram abnegados, aqueles que se esforçaram ao máximo, além das próprias forças, pelos outros ou por causas, enquanto renunciavam e negavam-se a si mesmo, no amor, e perseverantes em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senão, olha bem, senão não seriam frutíferos, ou seja, a sua fé não seria uma fé operosa, praticante, vivida verdadeiramente. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. Lembramos continuamente, diante de vosso Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda João, capítulo 15, do verso 4 ao 8, para aqui fechar, preste bem atenção, escute. Eu sou a videira, vós as varas, que está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, disse Jesus, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhe e a lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim, preste atenção, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aleluia. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis os meus discípulos. Deu para entender um pouquinho o que é uma operosidade da fé, o que é uma fé operosa, praticada, realmente vivida. Fé operosa é aquela que você vive e ela verdadeiramente surte efeito em sua vida. Não desfaleça a sua fé. Tenha força. É o nosso assunto semanal. Fortaleça-se na fé. Não desfaleça a sua fé. Viva a operosidade da fé. Pratique a fé. Creia no Senhor para que você então realmente acredite que o Senhor te dará vitória nessa dificuldade quando você passar a viver a experiência da operosidade, da prática, da vivência, da credibilidade verdadeira e fiel da fé. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu te sou grato pela tua palavra nesta manhã. Que os teus filhos verdadeiramente possam ser fortalecidos e não desfalecidos na fé. Que possamos verdadeiramente viver uma vida em operosidade da fé. Uma fé operosa, verdadeiramente praticada. Verdadeiramente uma fé que dá efeito e resultado em nossas vidas para que o seu nome, Senhor, seja glorificado. Cura a enfermidade daquelas pessoas que estão no leito de hospital, esperando trazer alegria ao retorno para suas casas, curados da enfermidade. Pai, esta pandemia, esta crise sanitária que ainda vivemos, que o Senhor possa direcionar os profissionais de saúde para que eles possam achar verdadeiramente a vacina para livrar a humanidade deste mal. Senhor, que o teu sobrenatural, os teus milagres possam ser, aleluia, louvado seja Deus, possam estar presente a cada dia na vida dos teus filhos, na vida da igreja. Pai, aquelas pessoas que nos pediram oração por uma depressão maligna, cura, liberta pelo poder do teu sangue, resolva um problema matrimonial dentro desta casa, salva, liberta os filhos dos crentes, filhas de crente, aquelas pessoas que mesmo que não é evangélica, mas crê na tua palavra e no teu poder. Senhor, edifica os teus filhos na tua presença, dê credibilidade, que eles possam realmente viver a operosidade, a operação benéfica, poderosa da
da fé. Nós cremos no teu poder, nós cremos nas tuas maravilhas, porque o Senhor é santo, o Senhor é grande, o Senhor é galardoador. Que possamos viver isso a cada dia. É o que nós te pedimos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê uma boa quinta-feira. Às 14 horas estaremos aqui num trabalho de adoração, de oração junto com as nossas irmãs do Círculo de Oração. Que Deus te abençoe. Amém.